A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o pastor Luiz Fernando, pastor da Videira, na cidade de Mirassol. Essa cidade tão linda e próspera, a qual tanto amo. E nesta manhã eu quero falar algo da parte de Deus. Eu quero dizer para você o que Jesus disse, e ele diz: eu quero. Marcos 1, 40 ao 42 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se queres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Quando Jesus firmou a nova aliança por meio do seu sangue derramado no Calvário, foi inaugurado um novo e vivo caminho. Este caminho, cheio de graça e verdade, veio até nós por meio do Filho de Deus, Jesus. Na velha aliança, tudo dependia do homem, de suas respostas, seu comportamento, sua fidelidade aos mandamentos do Senhor. O homem se esforçava para não desobedecer aos mandamentos, para não ser amaldiçoado. Sendo assim, sua vida, onde tudo dependia do homem como o fim de todas as coisas, sendo ele o responsável para colher bênção ou maldição, levou a viver sobre fardo e fadiga. Todas as vezes que Jesus olhava as multidões, ele ficava compadecido, percebia o quão pesado era o fardo que estava sobre o povo. Mas a boa notícia da nova aliança é: ele já carregou este fardo na cruz. E ainda mais, ele tem um novo fardo para te dar. Mateus 11, 28 ao 30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fazendo esta observação, aquele leproso sabia o que Jesus era capaz de fazer. Ele fez o que devemos fazer hoje na nova aliança: confiar na vontade do Pai. Na velha aliança, tudo dependia da nossa vontade. Todavia, sobre a nova aliança, repousamos sobre a vontade de Deus. O caminho a ser seguido deve ser nesta confiança. Todas as vezes que você for pedir algo ao Senhor, confie na bondade dele que está sobre nós. O que estava sobre aquele homem era uma lepra, uma doença que, na época, não tinha tratamento nenhum, onde os enfermos eram obrigados a viver isolados em uma colônia fora da cidade, separados da sociedade e família. Imagina alguém com este diagnóstico conhecido entre o povo. Ele era totalmente excluído. Se tal homem entrasse na cidade, ele deveria entrar gritando que era imundo. Porque se algum judeu o tocasse sem saber que ele tinha lepra, este homem era apedrejado em praça pública. Agora vejamos a graça que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o leproso confiou no amor daquele que não condena. O único que verdadeiramente era justo para condená-lo era Jesus. Entretanto, ele foi tocado por profunda compaixão. Não precisamos ficar temerosos em ir até ao Pai. Muitos hoje se sentem condenados por sua vida de pecado e por isso têm medo de se aproximarem do Senhor. Mas olha o que diz o Evangelho de João 3, do 15 ao 17. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em segundo lugar, a graça dele é maior do que o nosso pecado. A lepra é um símbolo do pecado na palavra de Deus. Aquele leproso, ou seja, podemos dizer pecador, percebeu a graça e deixou-se ser envolvido por ela. Ele disse: se queres, podes purificar-me. Deus Pai, por meio de Cristo, cumpriu a sua justiça para que nele fôssemos considerados justos. Fomos curados de toda injustiça. Maior foi o que Cristo Jesus fez por nós na cruz do que todos os nossos pecados que cometemos no passado, no presente e no futuro. Na cruz foi entregue a nosso favor um cordeiro sem mácula e defeito, para que fosse cumprida toda a justiça divina. O Evangelho de João 1:29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E em terceiro lugar, Jesus não apenas cura, mas por meio dele recebemos uma nova vida para se viver. Tudo foi dado por meio de sua transferência de vida. Uma coisa que temos que observar é que ele fez questão de tocar no leproso. Enquanto ninguém queria tocá-lo, com medo de ser contaminado, Jesus tocou e lhe transferiu cura. Na cruz, ele fez isso por nós. Ele se fez pecador, ainda que não tivesse cometido pecado nenhum. Levou sobre si todas as nossas maldições e enfermidade. E a palavra de Deus diz que o castigo que estava sobre ele nos trouxe paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você não precisa viver uma vida de separação, medo, angústia. Tenha a mesma atitude que este leproso teve: confiar na graça, no favor imerecido. Eu te pergunto, o que aquele leproso fez para merecer a cura? Nada. Ele apenas achou a graça oferecida do Pai a nós. Faça de Cristo a fonte de todas as coisas em sua vida. Por mais que você se sinta um leproso, indigno, um pecador, vivendo sobre constante angústia e medo, corra para aquele que te faz questão de tocá-lo, de transferir paz, alegria e satisfação. A palavra de Deus, Romanos 5:20-21, diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso Pai amoroso enviou o seu Filho amado e nos apresentou da seguinte forma. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus te diz: eu quero. Qual é a demanda que você hoje está passando? Familiar, enfermidades, privações financeiras? Eu te digo, em todas elas, Jesus está cheio de graça e de verdade e te diz: eu quero ser fonte de provisão para todas as áreas da sua vida. Quero encerrar dizendo um verso de uma canção que amo tanto e que diz toda a verdade sobre nós na nova aliança, e que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Lembre-se sempre, filho, você é um filho amado, gerado em Cristo Jesus para gozar e desfrutar de uma vida que vale a pena de ser vivida. Amém? Quero orar por você.
para você desfrutar de favor, assim como aquele leproso. O Senhor quer transformar a sua vida. Amém. Pai de amor, nesta manhã nós rendemos graças ao Senhor. Estamos aqui confiados na Tua graça, porque sabemos que na nova aliança todo favor que recebemos é imerecido. Não existe nada em nossa vida capaz de pagar para fazer merecer as bênçãos do Senhor. Mas nós estamos aqui rendidos, entregues sobre a Tua vontade, crendo que o favor do Senhor em Cristo Jesus já foi derramado em nossas vidas. Ali na cruz do Calvário, todo pecado, toda maldição, toda doença, toda demanda que passamos hoje, tudo isso já foi vencido. E pela vontade de Deus, nós já fomos transformados. Por isso, derrama sobre nós toda sorte de bênção. Eu profetizo um dia cheio da alegria do Senhor. Receba provimento divino sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios. Receba pela fé em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Deus abençoe a sua vida e te espero amanhã para mais um devocional, um café da manhã cheio de graça e de verdade. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.